Bom dia, bom dia. Mais um dia onde estamos aqui. Queremos estudar mais um pouquinho, entre alguns minutos antes, já para enviar o link. Mas já estamos aqui no nosso 18º dia de propósito, gente. Coisa linda, né? Como é bom estarmos aqui reunidos nesse dia, porque eu tenho certeza que vai ser o melhor dia das nossas vidas até então. Deixa eu copiar o link aqui para mandar lá no nosso grupo. Ih, não tá copiando. Deixa eu ver aqui, peraí. Não tá indo, por que será? Peraí. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Já cheguem aqui curtindo a live, já cheguem aqui dando like, porque iremos começar o nosso 18º dia de propósito no livro de Jó. Gente, que live ontem, viu? Quem esteve na live de ontem, meu Deus, que live abençoada. Foi um momento muito especial, assim, pra gente, sabe? Deixa eu só compartilhar aqui rapidinho, já volto, peraí. Devidamente compartilhado, vamos voltar para o foco. E foi um momento muito especial, então sejam bem-vindos para o nosso 18º dia de propósito. O som tá bom para vocês, gente? Tá muito alto? Tá bom aí? Vão me avisando, vão me informando, porque hoje tem mais do Senhor para as nossas vidas. Quem esteve na live de ontem pôde experienciar, eu ainda tô maravilhada com a live de ontem. Foi uma das lives assim mais gostosas de fazerem, né? E eu acredito que o Senhor vai fazer mais para nós hoje. Amém? Então já cheguem, compartilhem com seus amigos, deem like e você já sabe que essa é a nossa missão aqui, né? Bom dia, Lúcia, seja bem-vinda, minha amiga. Deus abençoe sua vida. E agora vive, enfim. Amém, amém. Sejam bem-vindos, viu? Compartilhe para quem tá aqui a primeira vez. O que eu só peço para vocês compartilharem, chamarem mais pessoas, porque eu tenho certeza que vai ser um momento muito especial. Se você vai assistir depois no YouTube, também já deixa o seu like, já deixa o seu comentário com o que Deus está fazendo, irá fazer e continuará fazendo, né? Já estamos no 18º dia, então é muito importante, tá? E antes da gente de fato começar, quem não esteve aqui ontem, a gente começou a falar do discurso de Jó, né? Principalmente a resposta, como Jó, ele defende a sua inocência. E agora a gente vai ver novamente o discurso de Bildade, né? Essa parte do capítulo 18, principalmente, é o segundo discurso que ele vem trazer pra gente. E os amigos de Jó, eles continuam endossando, né, essa teoria, e nesse segundo discurso de Bildade, você vai ver que ele chega a perder a paciência. Ele perde a paciência principalmente porque Jó está endossando a sua defesa, sendo mais categórico na sua defesa, e principalmente porque ele está sofrendo, e ele fala assim, ó, já perdi a paciência com essa ladainha toda, esse sofrimento todo, e com essa sua defesa toda. E aí ele vai começar aqui hoje a descrever a crueldade, principalmente o destino dos ímpios. Isso vai ser muito importante pra gente, porque a gente vai ter parâmetros de muitas coisas. Então, o objetivo de Bildade nesse segundo discurso, porque ele já fez um discurso, e o primeiro discurso dele a gente já tinha visto tamanha crueldade. Nesse segundo discurso, ele vai fazer de uma forma mais cruel ainda, só que ele vai utilizar metáforas para principalmente forçar Jó a confessar um pecado que ele não cometeu. Então o discurso dele, ele vai focando nessas metáforas principalmente. Então ele vai falar sobre ruína, ele vai falar sobre morte, ele vai falar sobre o abandono de Deus, e ele vai endossar tudo isso para forçar Jó a confessar o pecado. Mas antes da gente de fato entrar aqui na leitura, fazer essa leitura, eu já quero te convidar a fechar o seu olho, a simplesmente se preparar, porque quando o nosso corpo se prepara
para esse ambiente, automaticamente tudo vai se alinhando. Amém? Bom dia, Elaine, seja bem-vinda, Lúcia também. Então já se preparem aí, fechem os seus olhos que nós iremos orar e agradecer a Deus por mais um dia, por mais uma semana que está começando e por mais um estudo do livro de Jó. Feche os seus olhos. Obrigada, Senhor. Obrigada porque nós a Ti rendemos graças, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve, Senhor. Obrigada por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos para aprender e prosseguir te conhecendo, Senhor. Isso é um privilégio para nós. Eu te peço e já te entrego a nossa semana, acreditando que todas as coisas cooperarão para o nosso bem. Entrego a vida de cada uma dessas pessoas que entraram na live. Te entrego também vida, caminhos, sentimentos, pensamentos, Senhor. Eu creio que todas as coisas irão cooperar para o nosso bem. Fala conosco nessa manhã, usa a minha vida, usa a vida dos teus filhos, que nós possamos ser primícias também para a vida de outras pessoas. Assim como o Senhor nos chama como primícia, que nós possamos no dia de hoje ser primícia para a vida de outras pessoas que serão impactadas, que serão transformadas aqui nessa live, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, porque é um privilégio poder ler da Tua Palavra, poder estudar sobre Ti, poder Te conhecer, poder ser filha, poder ser amiga Sua. Então, muito obrigada, muito obrigada. Nós te entregamos essa semana, te convidamos a estar conosco nessa live. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém e amém. Sejam bem-vindos, meus amigos, para mais um estudo do livro de Jó. Amém? Acordei com esse louvor na mente, né? Não sei se você conhece, mas canta comigo com ele. Ele ressuscitou e agora vive, enfim, Redentor. Teu amor me libertou de mim e agora vive, enfim. Glória a Deus, agora nós podemos viver em liberdade, né? E aqui Jó 18, ele já começa com esse discurso, essa resposta dele, né? E ele fala assim: então Bildade de Suá respondeu: até onde vai com as suas palavras? Mostre sensatez se deseja que respondamos. Imagina que somos animais? Pensa que somos ignorantes? Ainda que arranque os cabelos de raiva, acaso isso destruirá a terra? Fará as rochas mudarem de lugar? Por certo, a luz do perverso se apagará. As faíscas de seu fogo deixarão de brilhar. A luz de sua tenda se esconderá. A lâmpada pendurada sobre ele se extinguirá. Os passos confiantes do perverso serão encurtados, serão arruinados pelas próprias tramas. O perverso caminha direto para a rede e cai no alçapão. Uma armadilha pega pelo calcanhar, um laço prende com força. Há uma cilada escondida na terra, uma corda escondida em seu caminho. Terrores cercam o perverso e o perverso cai em cada passo. A fome esgota suas forças e a calamidade guarda o seu tropeço. A doença consumirá sua pele e uma morte horrível devorará seus membros. É arrancado da segurança de seu lar e levado aos reis dos terrores. O lar do perverso será consumido pelo fogo e enxofre se espalhará por sua casa. Por baixo suas raízes secarão, por cima seus ramos murcharão. Toda lembrança de sua existência desaparecerá da terra. Ninguém recordará seu nome. Será lançado à luz para as trevas e expulso do mundo. Não terá filhos nem netos. Não haverá sobreviventes no lugar onde morava. No oeste ficarão espantados com seu destino. No leste serão tomados de horror. Dirão: esta era a habitação do perverso, o lugar de alguém que não conheceu a Deus. Meu Deus, glória a Deus, Senhor. Nos ajude, Pai. Então, a gente vai começar a entender, principalmente, eu gosto de separar em 4 partes. 1, 2, 3,
4 partes esse discurso dele. Essa primeira parte a gente vai ver uma introdução bíblica, onde ele vai responder algumas coisas e a gente vai destrinchar essas coisas. A segunda parte ele vai falar pra gente do destino do ímpio. E a terceira parte ele vai falar do terror da morte iminente que vive esses ímpios. E na quarta parte ele vai falar da destruição completa de toda a linhagem desses ímpios. Então, se você está chegando aqui agora, já peço, ativem o Hurt Me. O Hurt Me é justamente para você ficar a par de tudo que está acontecendo aqui nesse perfil. Então, vou fixar aqui. Eu sempre gosto de deixar os recados aqui no início para não atrapalhar o nosso estudo, né? Ativem o Hurt Me. A função aqui hoje nossa é justamente levar a palavra, levar o reino para outras vidas, e a função minha e sua aqui é muito importante. Curtir live e compartilhar. Compartilhe com o máximo de pessoas. Mais pessoas precisam ser alcançadas por essa palavra. Amém? E todas as vezes que surgir algo na sua mente que te faça mudar de rota, na verdade você já mudou, porque se você esteve aqui ontem, você sabe que você já está proibido de voltar para a rota que você tinha. Você simplesmente já recalculou sua rota. Então, como recalcular sua rota, você precisa se comportar como uma pessoa que já recalculou essa rota. Tá fazendo sentido? Então, todas as vezes que surgir algo na sua mente, clarificar a sua direção, clarificar seus pensamentos, clarificar absolutamente tudo, você vai colocar aqui, ó, uou. Uou nada mais é do que isso aqui, ó, escrito aqui, ó, uou. É justamente você recalcular absolutamente tudo mesmo, tá bom? Então, nessa parte de introdução, obrigada, Deus abençoe. Perfeito. Vou fixar aqui. Então, nessa parte de introdução, como eu estava falando, esse é o segundo discurso de Bildad. Bildad, ele vem realmente trazer pra gente um segundo discurso onde ele já perdeu a paciência. Se no primeiro discurso ele chegava, ele adentrava aqui e falava, Jó, você tá pecando, você tá errado, mas era uma coisa mais velada, nesse segundo discurso ele já perde a paciência. E perder a paciência ele vira com crueldade para Jó, porque ele vai trazer metáforas pesadas, ele vai trazer argumentos totalmente pesados para tudo isso aqui. E principalmente vai mostrar qual que é o destino reservado para os ímpios. E isso aqui é importante a gente entender. Só que, o que acontece? O discurso velado dele é para justamente forçar Jó a confessar um pecado que não tem. É forçar ele a fazer algo que não diz respeito a isso. E aqui a gente vê Bildad, no meio do discurso, Jó se defendendo, ele toma a palavra. Porque a palavra fala assim, então Bildad só responde. Então ele interrompe Jó e toma a palavra para pegar o argumento na discussão que eles estavam tendo. Então ele já começa, ó, deixa eu te falar, Jó, você tá falando demais. Você tá querendo defender algo que não tem que defender. Se você não pode falar e você não consegue simplesmente falar, fica quieto, cala a boca. Tá falando demais. Tá aqui, ó, enchendo o saco demais. Então fica quieto. Por quê? Ele achava que o fato de Jó estar se defendendo não era o direito dele, ele tinha que ficar em silêncio, porque para ele o silêncio seria a resposta definitiva para o pecado que ele estava cometendo, porque eles achavam que Jó tinha pecado. Essa era a teologia. E aí, no terceiro verso, ele fala, imagina que somos animais, pensa que somos ignorantes. Ele nos dá um diamante bruto para entender a personalidade dele, para entender absolutamente tudo. Aqui ele fica ofendido com Jó. E aí a gente vê que no momento da ofensa a gente consegue extrair o que a pessoa é de verdade, o que a pessoa faz de verdade. E ele fica ofendido e ele pergunta, olha, você acha que nós somos animais? Nós somos considerados irracionais? Nós somos pessoas ignorantes? Só que aqui a gente precisa entender algo extremamente de fato. E antes de adentrarmos agora na leitura mesmo, eu queria que você escrevesse aqui uma coisa que Deus, enquanto eu fazia essa devocional, Deus ministrava muito no meu coração. Escreve aqui, ó, primeiro o reino. Primeiro o reino. Deus, enquanto eu fazia essa leitura, Deus ministrava muito no meu coração. Helena, primeiro o reino. Primeiro o reino. Por quê? Todas aquelas pessoas que receberem
o convite para participar dessas lives, para participar de tudo aqui, primeiro, vai ser pela graça. Vão vir pela graça. Vão vir pela graça. Segundo, essas pessoas sintam paz. Sintam paz. Sintam paz. E que nesse ambiente de live, gente, essas pessoas possam se conectar com reinantes. Eu e você somos reinantes. Reinantes. Então, todas as pessoas que chegarem aqui, que tiverem com confusões mentais, que tiverem com distúrbios de alguma coisa, elas vão acessar primeiro o reino. E esse reino é pela graça, esse reino é para fazer com que você sinta a paz que excede todo entendimento. E nesse reino tem reinantes, e automaticamente quando você se conecta com esses reinantes, você consegue transformar verdadeiramente a sua vida. Verdadeiramente a sua vida. E aqui você vai entender que você vai estar no lugar certo, com pessoas certas, mas você pode viver desconectado. Se você estiver em um ambiente que tem pessoas certas, que tem a palavra certa, que tem a frequência certa, e você não tiver com o seu coração puro, saiba que você não vai acessar. E se você não acessar, simplesmente você não vai conseguir mudar de fase. Você não vai conseguir mudar de fase. Você não vai conseguir. E presta atenção no que eu vou te falar. Presta muita atenção. Isso aqui, quando eu comecei a analisar, foi algo que mudou a minha cabeça. E tem que explodir a sua cabeça. Um dia, e é uma história que eu quero te contar. Um dia tinha alguém que estava no lugar certo. Tinha alguém que estava do lado de uma pessoa certa. Tinha alguém que estava vivendo do lado de uma construção, assistindo uma obra perfeita, gloriosa, vinda dos céus. Ou seja, essa pessoa ela estava no lugar certo. Essa pessoa estava diante da pessoa certa, mas essa pessoa não estava com o seu coração certo. Deixa eu... Peraí. Só um minutinho, tá, gente? Amém. Então, essa pessoa estava diante de uma construção. Essa pessoa estava diante, principalmente, da pessoa certa, mas não estava com seu coração certo. Simplesmente não estava na disposição certa, não estava fazendo o que era certo. Essa pessoa simplesmente estava vivendo uma vida totalmente certa. Só que o que essa pessoa que estava perto dessa construção, ou essas pessoas que estavam perto dessa construção, não entendiam que essa obra era uma obra de Deus. Essa obra era basicamente algo que Cristo estava fazendo. E o que essas pessoas faziam? E o que essas pessoas faziam? Essas pessoas simplesmente ficavam zombando. Essas pessoas ficavam zoando. Essas pessoas ficavam tirando sarro de uma obra que era de Deus. De uma obra que era aquilo que Cristo estava levantando. E o que essas pessoas não entenderam era exatamente o que Deus queria e exigia deles naquele tempo. E o que ficavam fazendo? Zombando, tirando sarro. Você não tá entendendo essa história que eu tô te contando? Talvez você não esteja lembrando, mas basicamente essa história que eu tô te falando era de pessoas que moravam do lado da casa de Noé. Imagina essas pessoas que estavam vendo uma obra espetacular, estavam analisando uma obra espetacular. E essas pessoas viram basicamente 2 estágios de futebol gigantes sendo construídos, sendo edificado do lado das suas casas, e simplesmente essas pessoas não entendiam nada. Eles estavam do lado de um cara que poderia mudar a vida deles. Eles estavam diante de um cara que poderia transformar absolutamente tudo. E mesmo assim eles continuavam zombando. Mesmo assim eles continuavam sem discernimento nenhum.
Ou seja, as pessoas estavam no lugar certo, as pessoas eram vizinhos de Noé, as pessoas só ficavam zombando dele da mesma forma que os amigos de Jó estavam fazendo, zombando dele, simplesmente não acreditando em nada, no lugar certo, com a pessoa certa, mas só zoando, só criticavam, só zombavam. E aqui a gente começa a entender, e eu quero que você preste atenção para você entender exatamente aonde nós queremos chegar com isso. Estar no lugar certo, estar no ambiente certo, não é a solução. A solução não é isso. Não é você tem que fazer o que é certo. Não, você tem que entender e discernir exatamente o time, a hora, o tempo. Porque você pode estar em um ambiente de live que é certo, você pode estar diante de uma palavra que é certa, você pode estar com pessoas que são reinantes certo, e mesmo assim você está fazendo as coisas erradas. A gente vê aqui quantas pessoas através dessa live têm a oportunidade de mudar de vida e ainda assim escolhem zombar, ainda assim escolhem zoar, ainda assim elas escolhem deturpar exatamente tudo. Por quê? Porque o coração não está transformado. O coração não está transformado. E o que eu tenho para te falar hoje, você está na melhor geração de todos os tempos, alavancado. E todos nós estaríamos vivendo a criação de tudo aquilo que Deus já planejou para as nossas vidas. Então nós de fato estaríamos dando certo. Se essas duas teorias fossem teorias que realmente endossassem algo e mostrasse algo, nós estaríamos dando certo, nós não seríamos o pior povo, nós seríamos a melhor geração. Assim como os amigos de Jó não iriam se opor ao que Deus estava fazendo, zombando, criticando, tentando paralisar uma obra que era perfeita, justamente endossados, embasados em uma teologia totalmente rasa. E nós continuamos sendo igual aos amigos de Jó. Vivemos presos em uma teologia e não estamos entendendo absolutamente nada de uma obra que Cristo resolveu edificar, que o Senhor resolveu edificar e deixou diamantes brutos, soltos aqui na palavra para a gente poder entender. Só que nós somos uma geração que não tem compreensão de texto, nós não temos compreensão de absolutamente nada, nós somos uma geração que está totalmente dopaminada. E mesmo assim, eu vou te falar, você está na melhor geração que existe. Por quê? Porque foi igual eu te falei, se essas duas evoluções, essas duas criações aqui tivessem de fato dando certo, hoje nós não estaríamos ofendidos com absolutamente ninguém. Ninguém iria nos ofender. E realmente, quando você entra nesse patamar de que ninguém tem o poder de te ofender, você simplesmente sobe o patamar. Quando as pessoas entram aqui na live, isso vocês vão acontecer de verdade, vão ver acontecer várias vezes. As pessoas, elas acham que eu bloqueio ou eu tiro elas da live porque eu me sinto ofendida. Gente, eu não me sinto ofendida com absolutamente nada, porque o que eu estou fazendo aqui é uma obra que não é edificada e não foi levantada por mim, porque eu já falei pra vocês, se fossem da minha vontade, eu não estaria aqui. Eu estaria fazendo a minha devocional, eu estaria fazendo meu curso de inglês, eu estaria praticando minha atividade física, que eu amo praticar minha atividade física logo antes do sol raiar, todo mundo sabe. Eu estaria fazendo outras coisas. Só que a partir do momento que essa pessoa se opõe a uma obra que foi levantada por Deus para abençoar a vida de outras pessoas, elas estão se opondo ao Senhor. E aí não é comigo que elas resolvem. O fato de eu simplesmente silenciar elas aqui, bloquear elas aqui, é para não atrapalhar o raciocínio, porque a palavra que sairá daqui mudará vidas, e eu sei que os comentários maldosos, ruins, acabam atrapalhando, trazendo outro pensamento. É só por causa disso, mas a mim não me ofende. Meu anjo, você vai se opor àquilo que o Senhor está fazendo. E eu falo para você, não se oponha. Se você está do lado de uma grande obra, não se oponha. Aproveite a oportunidade, transforme seu coração, porque você está na melhor época de todas. E sabe por quê? Porque essa é a última hora. Essa é a última hora. E por que eu te falo que o segredo não está no lugar? Está na hora.
E você vai precisar entender isso, porque os amigos de Jó não entenderam. Eles estavam com o homem perfeito, eles estavam no ambiente perfeito, eles estavam no momento perfeito. E eles não entenderam que aquela era a hora. Eles não entenderam, não tinha discernimento espiritual nenhum. E enquanto muitos ficam, eu sou criacionista, eu sou evolucionista, não entenderam que essa é a hora. Quando a gente olha para a última hora do casamento lá em Caná, quando acabou o vinho, o que Jesus faz? Ele pega, transforma a água em vinho, e o mestre Sala experimenta e fala assim: uau, como que você deixa o último vinho para a melhor hora? O melhor vinho para a última hora. Como que você deixa o melhor vinho para a última hora? Porque se você não sabe, o melhor vinho, ele é dado no começo, porque no começo as pessoas estão em estado de sobriedade, né? Então ela consegue saborear, consegue experimentar. Só que o bêbado, no final, ele não vai saber o que é bom e o que é ruim. Então o vinho ruim é acabado deixando por último, porque no final ele não consegue diferenciar o que é bom e o que é ruim. O seu estado psique já foi alterado. Então por isso que antigamente, até hoje, né, os vinhos são servidos, os melhores vinhos são saboreados e servidos na primeira hora e vão deixando por último. Então, o melhor vinho ele começa simplesmente depois, porque uma tacinha ou outra depois, gente, não vai fazer diferença nenhuma. Só que aí a gente vê Jesus entrando na cena e transformando a água em vinho, nos mostrando que é sempre o quê? Na última hora. Na última hora, os trabalhadores da parábola da última hora, eles terminam a colheita. Na última hora, a plenitude de todas as coisas, gente, acontece. Sempre na última hora. E por que essa é a geração? Essa é a melhor geração, de fato. É a melhor geração porque, de fato, gente, é a geração da última hora. É a geração da última hora. E ok, Helena, se essa é a geração da última hora, o que eu preciso fazer? Quando você entende que você é a geração da última hora, você apenas precisa fazer atividades da última hora. Você apenas precisa fazer isso. Então você se prepara para viver isso. Quer um exemplo disso? Se você vai fazer um evento na sua casa, uma festa, qualquer coisa, qual que é a pior hora? É a última hora. Por quê? Porque na última hora você tem que correr para se arrumar, para finalizar as últimas coisas. Você tem que correr para dar banho de criança, para arrumar as mesas. Porque quando os convidados chegam, você tem que sair correndo para fazer absolutamente tudo. E às vezes você tem que fazer coisas absurdas. Por quê? Porque na última hora você precisa servir os convidados. Na última hora você precisa estar com tudo pronto para ele chegar. E aqui nós precisamos entender o que os amigos de Jó não estavam entendendo. Definitivamente, nós somos a geração da última hora. Helena, quem definiu isso? Eu não sei. Eu não sei quem definiu isso. O Senhor chamou um povo, ele liberou uma tecnologia diante desse povo e simplesmente, se você estuda o Antigo Testamento, você vai entender. Você vai pegar as estátuas de Nabucodonosor e ela vai representar e vai mostrar pra gente algo poderoso, glorioso, o fim dos tempos. Ela vai mostrar que o Senhor mostra cada império, vem mostrando cada império. Cada império vem representando aquilo que mais dominava. Então nós temos a cabeça de ouro, que representava a Babilônia. Nós temos o peitoral de prata, que representava o Medo-Persa. Nós temos aqui o abdômen de bronze, que representava a Grécia. As pernas de ferro, que representava a Europa, junto com os pés. E os pés de barro e de ferro. E o Senhor mostra que iria vir uma pedra nesses pés de barro e simplesmente ia acabar com tudo, mostrando justamente a divisão que iria acontecer na Europa. E enquanto eu estava estudando isso, você fica estudando assim o fim dos tempos, né? Você vai analisando. Se nós tivermos a clareza, gente, que Daniel teve, e não ter principalmente a insensatez dos amigos de Jó, você vai começar a ver as coisas muito mais criteriosas. Vai começar a enxergar essas coisas muito diferente. Porque a gente sabe que o ouro,
ele é um minério muito refinado, muito bom, porém ele é o mais frágil. Ele é realmente o mais caro, o melhor, mas ele é o mais frágil dos minérios. E se você chega nos pés de ferro e de barro, principalmente, qualquer pancada ali desloca esses pés de ferro e de barro. Por quê? Porque não tem liga entre o barro e o ferro. Não tem absolutamente nada de liga. E por que eu tô te falando isso? Porque nós precisamos entender os últimos tempos. Nós precisamos entender o que o Senhor está requerendo de cada um de nós. Aqui não é palestra motivacional para nós. Aqui não é um ambiente onde a gente vai sair simplesmente para tentar ficar afagando o nosso ego, tentar ficar olhando. Não, a gente está alinhando porque nós somos a geração dos últimos tempos e nós não podemos andar igual os amigos de Jó, dispersos daquilo que o Senhor está falando, daquilo que o Senhor está fazendo. Se nós somos um povo reinantes, aqui não tem como as pessoas entrarem e não mudarem a sua vida, não mudarem o seu destino, porque nós estamos falando do reino. Tá fazendo sentido, gente, para vocês? Tá fazendo sentido? Vocês estão aqui comigo? Tá fazendo sentido? Tá fazendo sentido, né? Tá. Helena, mas o que isso tem a ver? O que isso tem a ver com tudo que a gente está estudando, com tudo que a gente está estudando? Porque se você entender que passou todas as gerações, passou absolutamente tudo, e hoje você olhar para tudo isso que está acontecendo, principalmente em Roma, você vai ver que tem vários relatos de que eles pegaram e roubaram a glória de Deus, e principalmente o Coliseu, onde tinha diversos monumentos registrados de ouro, eles roubaram, eles construíram o Coliseu, foram roubados, e principalmente grandes reinados se levantaram sacrificando o povo. Você vai entender que nós estamos vivendo a última hora. E não podemos ficar com os nossos olhos vendados. E por que essa é a última hora? E eu fiquei me perguntando isso e eu fiquei adentrando, eu não sou da área de exatas, mas eu acredito que a Bíblia ela é muito matemática, ela nos dá um parâmetro para muitas coisas. E aqui, se a gente olhar numa das escalas que a gente vai aprendendo, a gente vai olhar que até hoje houveram 737 profecias e eventos proféticos. Se a gente pegar esses 737, vai representar basicamente 97% deles já foram concluídos. E se a gente fizer uma conta básica aqui, basicamente, se a gente pegar 37 dividir por 100, vai dar basicamente 7,37. Se a gente pegar, multiplicar por 3%, basicamente, 3% aqui vai dar, peraí, minha calculadora tá bugada. 3% vai dar 2,45 vezes 100 dá 24,56, ou seja, 25% dos eventos proféticos falta. Ou seja, falta 25% dos eventos proféticos por fim. Vocês entendem isso? E aí, eu tava aqui analisando, eu falei assim, mas por que esses eventos, eles não resolvem? Por que esses eventos, eles não finalizam? Nós sabemos que Deus ele é poderoso, nós sabemos que Deus é grandioso, nós sabemos de absolutamente tudo, mas nós sabemos que nós temos responsabilidades em algumas coisas. E uma dessas coisas é, esses problemas eles não finalizam porque esses problemas estão na minha conta e estão na sua conta. Quando eu entendi isso, eu falei assim, meu Deus do céu, não é possível. Sim, esses eventos não finalizam porque está na minha conta e na sua conta. Helena, me prova. Provo. Abre em Apocalipse 6:11. Ele fala que enquanto o número de servos e conservos eles não se levantarem para bater o número exato, não tem como fazer o que vocês estão pedindo, a volta de Cristo. Não tem como. Abre em Apocalipse 6:11. Tá falando exatamente isso. Não tem como bater o que o Senhor já determinou, porque depende de mim e de você. E o que o Senhor está falando para nós, o que nos une nessa manhã aqui nessa live, é exatamente isso. Ou a gente destrava esse relógio que o Senhor colocou para nós,
ou nós iremos dormir como servos incompetentes, ou nós seremos igual os amigos de Jó, pessoas que estão atrasando o processo, pessoas que estão se opondo àquilo que o Senhor está fazendo. Isso daqui foi uma das coisas que mais me aterrorizou, porque se eu sei que 97% tá praticamente cumprido, nós temos aí algumas porcentagens a mais para simplesmente a gente finalizar, temos aí só 3%, e esses 3% depende de mim e de você, e se nós não estivermos entendendo que nós somos o povo da última hora que precisamos correr para fazer exatamente, bater o número exato daquilo que ele precisa para que seja cumprida a obra que ele começou a fazer, você nunca mais vai ficar agindo da mesma forma, vivendo a sua vida da mesma forma. Nunca mais. Por quê? Porque se a gente dormir como servos incompetentes, é o problema. E, ok, dormir pode até ser, mas dormir sem o azeite, gente, vai ser o terror. Naquele dia vai ser o terror dormir sem o azeite que o Senhor precisa. E isso aqui é muito sério, porque você acordar sem o azeite na primeira ressurreição vai dar ruim. Vai dar ruim. E essas lives precisam ser um despertamento e encorajamento para você. Essas lives precisam entender, Senhor, eu estou dormindo sem o azeite, e se o Senhor voltar, acabou. E aqui você pode não gostar da Bíblia, mas matematicamente você não consegue ignorar o que ela diz. Falta 3% para concluir. Falta 3% para concluir. Ah, Helena, eu não consigo ter a Bíblia assim como algo sagrado que você tem. Tá bom, não precisa. Tem ela como livro milenar de sabedoria. Pronto. Já vai estar ótimo, porque quem tocou nessa palavra nunca mais foi o mesmo. Quem tocou nesse ambiente nunca mais foi o mesmo. Quem tocou nesse ambiente prosperou, foi modificado, foi transformado. Eu nunca vi alguém que teve contato com Jesus e saiu da mesma forma. Eu nunca vi alguém ter contato com a palavra e sair do mesmo jeito. Precisa. Ah, Helena, mas e se a Bíblia não for verdade, não for verdadeira? Tá bom, vamos trabalhar nessa hipótese? Pensa comigo. Se a Bíblia não for de verdade, pensa que você vai viver o maior lifestyle da sua vida. O maior lifestyle que existe, porque só de você seguir o que ela pede, vamos lá. Você tem que amar o outro, você tem que obedecer, você vai cuidar da sua família, você vai cuidar dos seus filhos. E se isso não for verdade, gente, vocês concordam que já valeu a pena? Porque ela não tá falando pra você se matar. Ela não tá falando aqui pra você, olha, vai lá e mata o seu próximo. Não. Não. Ela tá falando assim, obedeça pra você ficar cada vez mais poderoso em Deus. E aqui, por que eu preciso te trazer isso? Porque os amigos de Jó, eles ficavam muito apegados à teologia, mas eles não estavam na teologia certa. Eles não estavam entendendo que eles estavam diante de algo que poderia mudar a vida deles. E de vez eles pegarem e simplesmente entrarem na frequência certa de exatamente entender, Senhor, isso aqui eu sou da última hora, tá sendo feito algo que tá travando a nossa teologia, mas eu só quero fazer tua vontade. Nos ensina aqui o que a gente precisa fazer. Jó, calma, meu amigo, vamos lá, tamo junto. Só que o que eles fazem? Tentam atrapalhar a obra que Deus tinha começado. Tentam colocar numa teologia muito simplista, numa matemática muito simplista de que Deus tinha começado. Só que eles vêm com um discurso que não é um discurso do reino, não é um discurso do céu. E aí no verso 4, ele acusa Jó de ser arrogante, né? Bildade, ele vem acusando Jó de ser arrogante. Ele fala, olha Jó, você é muito arrogante, você é muito dramático, você se dispersa aí na sua ira. E aí ele pergunta, Deus deveria mudar? Deus deveria mudar a forma de agir no universo e abandonar a sua justiça só para aliviar a sua situação, Jó? Vocês entendem o nível de loucura? Porque eles não estavam entendendo nada. Porque a gente começou essa live falando primeiro é o reino. Se primeiro é o reino, alguém se sente ofendido por absolutamente algo. Se ele é do reino, se ele é
de Cristo mesmo, ele vai entender que se Jó estivesse ofendendo de fato ele, como ele está falando, ele não deveria de fato ficar ofendido, porque ele estaria ofendendo a Cristo. Só que ele não entende isso. Só que a questão aqui desse discurso dele é exatamente eles se colocam como opositores de Cristo. E cuidado para você não se colocar como opositor daquilo que o Senhor está fazendo. Porque é você querendo parar a obra dele. Os amigos de Jó queriam parar Jó. Só que eles não sabiam a obra que o Senhor estava fazendo através da vida de Jó. Ou seja, parar Jó era o que eles estavam vendo dos olhos naturais. Só que a palavra fala, o homem que é do Espírito, ele vai discernir o que é do Espírito. O homem que está na carne vai discernir o que é na carne. Eles tinham a teologia e estavam na carne. Não estavam conseguindo discernir o que estava sendo feito no Espírito. Então eles não estavam tentando somente parar Jó. Eles estavam tentando parar Cristo ressurreto. Porque a vida de Jó estava apontando para Cristo. Eles queriam parar a obra de Deus. E a gente precisa tomar cuidado, porque nós temos esse poder de interferir e parar a obra de Deus até nas nossas vidas. Porque se eu entendo que eu sou a geração da última hora e eu preciso estar fazendo atividades da última hora, você entende que o seu emprego, o seu trabalho não é mais importante do que você fazer atividades da última hora? Você entende que se você é um reinante, você tem que estar preocupado muito mais com as atividades da última hora do que você fazer outras coisas que são demais. Se primeiro é o reino, as demais coisas vos serão acrescentadas, o que você tem que estar fazendo nas atividades da última hora? E os amigos de Jó não estavam entendendo nada. Não estavam entendendo nada. E eles vão começar a descrever aqui do 8 ao 10, eles vão falar assim, do destino do ímpio, né? Ele vai falando de perda de poder, de luz. Eles começam no 5 e falam, olha, a luz do ímpio se apaga. Essa prosperidade deles aí não tem nada a ver. Vai se apagar. E continuou falando, a luz da sua tenda, Jó, vai se escurecer, a sua lâmpada vai se pendurar, vai se extinguir. Os passos confiantes do perverso, eles serão encurtados, ele vai ser arruinado, Jó, pelas suas próprias tramas. O perverso vai caminhar direto, Jó, para a rede, vai cair no assalpão. Uma armadilha o pega pelo calcanhar, um laço prende com força, há uma cilada escondida na terra, há uma corda estendida no seu caminho. E aqui eles vão dando vários relatos, só que eles eram vítimas dos seus próprios conselhos, dos seus próprios planos. E aqui ele vem falar algo que para mim destravou a minha mente. Eu gosto de ler a palavra e eu gosto de que essa palavra produza um peso ao ponto de eu nunca mais voltar a pensar como eu pensava. Porque ele vem falar justamente sobre prosperidade e alegria. E aqui eu entendi. O fato de eu já repudiava a teologia da prosperidade. Eu já repudiava veementemente. Já repudiava, mas o fato de eu repudiar é porque eu não aceito reinantes como eu e você não fazerem aquilo que foram chamados para fazer, que é justamente reinar. E se eu repudio a teologia da prosperidade, qual que é a teologia que eu aceito, que eu entendi? E que principalmente, se eu fosse você, a partir de hoje, adotaria essa teologia. É a teologia do reino. A teologia do reino é justamente o reino em primeiro lugar. Se o reino é em primeiro lugar, o resto, meu amado, minha amada, meu amigo, minha amiga, não é da sua conta. O resto, você não tem que pensar, você só tem que fazer e ponto. Se você entende que a teologia é a do reino, você não tem que ficar inventando. Não tem, porque eu não acredito em nenhuma dessas teologias que tem surgido aí, que tem nesse mundo caótico, né? Então, se a gente pega, Theos significa Deus, logia, estudo, então o estudo de Deus, e Jesus desce na terra e ele fala, é chegado o reino. Ele não está falando de outra teologia, ele está falando da teologia do reino. Se a gente acredita principalmente que Jesus desceu na terra e tudo que ele fala é verdade, a teologia que ele quer que nós sigamos é a teologia do reino. Então, eu acredito que a teologia da prosperidade é justamente, gente, algo
que foi criado através do capitalismo, para justamente deturpar e destruir o povo dentro das próprias igrejas. Só que as pessoas continuam igual os amigos de Jó, baseado numa teologia, e simplesmente estão sendo destruídos dentro dela. Eu acredito que a teologia da prosperidade é o capitalismo entrando dentro das igrejas para destruir o povo. Se nós olharmos para a palavra, e aqui você vai adentrar na palavra, a palavra mais uma vez vai endossar isso que eu estou te falando. Se Paulo cruza o caminho dele, ele fala o tempo inteiro, é chegado o reino. Que teologia é essa que Paulo está falando? Que teologia é essa que Paulo está pregando? Não é da graça, não é da libertação, é a teologia do é chegado o reino. É chegado o reino. E essa é a minha teologia, e essa também, se eu fosse você, a partir de hoje, assumiria essa teologia. Porque João, que teve acesso ao coração de Jesus, ele só falava, é chegado o reino, 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 é chegado o reino. Ele não estava falando teologia da prosperidade, teologia da graça, teologia de não sei o que lá. É chegado o reino. Paulo falava, é chegado o reino. Jesus chegava e falava, é chegado o reino. A teologia é do reino. E se a teologia é do reino, gente, é muito simples. O Senhor vai governar a terra, a nossa vida, a minha vida, do jeito que Ele quiser. E é isso que os amigos de Jó não estavam entendendo, porque eles estavam baseando a vida deles em cima de uma teologia e não estavam entendendo absolutamente nada. E quando a gente entende que a nossa geração está em cima dessa teologia, a gente vai entender que o Senhor governa a vida das pessoas, a terra, do jeito que Ele quiser. E aí, meu amado, essa é a soberania dele. Não tem como nós, como criaturas, contendermos com o nosso Criador. Tá fazendo sentido, gente? Tá fazendo sentido na sua mente? Isso aqui não tá destravando nada na sua cabeça? Helena, eu nunca tinha pensado sobre isso. Realmente, eu nunca tinha imaginado sobre isso. Porque se eu colocar aqui para vocês um exemplo, e aqui eu quero que você pense sobre isso. Eu não quero que você só aceite as coisas e tá tudo certo. Eu quero que você destrave a sua mente e você pense. Aqui não é algo que a gente simplesmente vai colocando na cabeça das pessoas e elas têm que aceitar. Eu quero que você reflita sobre isso que eu tô te falando. Porque é algo assim que eu sempre falei, eu passei um período da minha vida, eu sempre fui de igreja pentecostal. E por ser de igreja pentecostal, a gente lê a palavra, mas a gente lê a palavra de uma forma diferente. Eu falo que é uma forma deturpada. Não vou falar que são todas, mas eu estou falando no meu caso, eu, Helena, tá bom? Estou falando da minha vida. E a gente lê a palavra muito mais voltado para a questão das experiências, né? Não que eu estou falando que as experiências não sejam boas, mas a gente já aprendeu aqui que nossas experiências elas podem ser moldadas de acordo com o nosso tempo, de acordo com o nosso temperamento, de acordo com como você acorda, como você vai dormir. E se você ficar só pautando a sua vida de acordo com essas experiências, você vai basicamente bugar tudo. E quando você começa a ter um encontro verdadeiro com Cristo, e quando eu comecei esse encontro, eu falei assim, cara, eu vou ler a palavra do zero. Mas assim, eu vou ler como se eu nunca tivesse lido. Eu vou desconstruir tudo que eu construí até aqui. Porque eu acredito que tudo que eu construí até aqui não teve bases sólidas para me levar para um próximo nível. E é isso que a gente precisa entender. Se nós não tivermos bases sólidas para nos levar para um próximo nível, a teologia que nós estamos fundamentados justamente vai nos fazer levar para enganos. Vai nos fazer chegar em momentos como esse. Por isso que muitas pessoas estão travadas. Estão travadas em todas as áreas porque não entenderam isso. Porque a partir do momento que você entendeu, eu prometo pra você que não tem como a sua vida continuar do mesmo jeito. Se eu falasse pra vocês aqui, olha, se o maior administrador do mundo, ele chega aqui, ele entra hoje nessa live e ele começa a escolher pessoas e fala assim, eu vou mudar a sua vida todinha, eu vou transformar você, você vai sair desse pangaré que você é hoje e eu quero fazer você se enxergar de verdade e para isso eu vou tornar você um grande empresário, uma grande empresária e vou fazer você sair de um faturamento que você tinha de CLT, aí basicamente de 2.500 e agora você vai sair para um faturamento de um multimilionário empresário que exatamente está faturando 2 milhões por mês.
Escreve aqui, gente, você toparia sim ou não? Se entra um empresário hoje e fala, escolhe Messias, escolhe a Débora, escolhe a Paula, escolhe o Lucas, escolhe vocês, fala assim, eu vou sair, vou tirar vocês desse nível que vocês estão e agora vocês vão ser empresários multimilionários, faturando 2 milhões por mês. Vocês aceitariam ou não? Fala a verdade. Escreve aí. Aceitaria ou não, gente? Sim. Perfeito. Ninguém é bobo. Sim. Aceitaria. Todo mundo aqui aceitaria. Todo mundo aqui aceitaria. Sim, sim. Sim. Você não aceitaria, Milene? Eu aceitaria. Sim. 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 Todo mundo aceitaria. Mas se eu contar pra vocês, eu também aceitaria, gente. Porque como que a gente vai ver um empresário nos bancando? Assim, ó, vou te bancar no sentido de vou mudar tudo aí dentro de você e agora você vai ser um multimilionário, você vai faturar. Todo mundo aceitaria. Mas se eu te contar que esse empresário, ele ainda assim é insignificante perto do Deus que está sendo revelado para nós e principalmente quer governar a sua vida e governa a terra, você acreditaria? Se esse empresário, ele tem tudo isso, o Deus que governa a terra, governa todas as coisas, perto dele esse empresário é insignificante. Você acredita? Você acredita porque quando Deus ele governa a terra, gente, isso aqui é um diamante bruto para as nossas vidas e você precisa acreditar nisso, porque lá no Éden não foi acreditado e por isso erraram e a gente tem errado porque a gente não acredita nisso, porque quando você acredita no Deus que governa a terra, quando ele governa a sua vida, ele coloca você para trabalhar na sua capacidade máxima. Ele coloca você para produzir na sua capacidade máxima. Como assim, Helena? Beleza, vamos lá para o Antigo Testamento. Quando a gente vai para o Antigo Testamento, eles falavam que a terra de Canaã ela produzia tanto, que precisava de 2 homens para carregar um cacho. Ou seja, a força da terra, gente, é um absurdo. Quando ela é governada por um Deus perfeito, quando ela é governada de acordo com o seu manual, ela produz absurdamente. Tô toda arrepiada. Ela produz absurdamente, porque a força que ela tem é enorme. Só que essa terra também é você. A força que Deus colocou dentro de você é um absurdo quando você se deixa ser governado de acordo com o seu manual. Entende isso aqui? Você entende isso daqui? Se os amigos de Jó eles simplesmente se deixassem ser guiados e principalmente ser governados pelo Senhor, de acordo com o manual deles, eles teriam sido o quê? Uma potência. Assim é na sua vida. Quando eu e você estamos em Cristo e deixamos nos ser governados por Ele, nós ficamos em potência máxima daquilo que Ele criou. Já falei pra você, se você é imagem e semelhança dele, você não é limitado, você é ilimitado. As suas limitações estão justamente aí, porque você está governando, porque você está pegando as suas capacidades e falando assim, eu vou fazer. Só que você não foi feito para ser assim, porque no seu manual, se a gente pegar o seu manual, gente, o seu manual de fabricação, o governo é dele. E no governo dele, você não trabalha com capacidade mínima, nem reduzindo a quantidade de funcionários. Você trabalha em capacidade máxima. E aí nele você produz coisas absurdas. Nele você se torna uma máquina. Nele você se torna uma máquina principalmente de ressignificação. Você se torna uma máquina de desapego. Você se torna uma máquina de principalmente administração. Você se torna uma máquina de transbordo. Você se torna uma máquina divina. E aí você justamente vem junto comigo nessa caminhada, entendendo que nós temos, sim, coisas para fazer de última hora. Nós precisamos avançar. Nós precisamos andar.
E por que que os amigos de Jó não entendiam isso? Porque eles não estavam vivendo isso. Porque quem estava administrando a vida deles era justamente algo muito fraco. Por que que você não está vivendo isso? Porque quem está administrando a sua vida é alguém muito fraco. É alguém muito limitado. Ai, meu Deus. Se você não entender isso aqui, eu não sei mais o que você vai entender. Se você não entender que você é da teologia do reino e reinantes que vivem na teologia do reino, eles reinam. Você vai ver que as outras teologias é muito fraca. Assim como as teologias dos amigos de Jó era muito fraca. Porque se você hoje começar a deixar o Senhor administrar a sua vida como Ele administra o céu, eu duvido que na sua despensa vai faltar alimento. Eu duvido que na sua despensa vai faltar alguma coisa. E eu tô conjecturando para você entender, porque é em todas as áreas. Em todas as áreas. Reino. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Se as demais coisas não estão sendo acrescentadas, é porque nós não estamos na teologia certa. Nós estamos igual os amigos de Jó, vivendo uma teologia totalmente errada. Porque quando nós deixamos a nossa vida ser administrada por Ele, de nada nós temos falta. Ele não nos falta, mas no reino também não é escasso não, gente. Não é um reino escasso não. Porque a escassez, ela revela o que pra gente? Fratura. E toda fratura diante de Deus precisa ser tratada. E se tá tendo fratura, se tá tendo áreas que não estão superabundando, significa que nós não estamos vivendo na teologia certa. E nós precisamos, por que eu falo de autorresponsabilidade? Eu poderia muito bem nessa live virar e falar, Deus vai te dar, Deus vai fazer, e Ele não vai fazer, porque tem coisas que vai depender de você, meu amor. E por mais que doa isso, eu ainda tenho que ficar com a palavra. Por mais que isso aqui doa no meu coração e eu falo com todo amor e carinho na sua vida, tem coisas que o Senhor já fez, mas tem coisas que vai depender de você. Ele já fez, o manual de fabricação tá perfeito. Ele não tem culpa se você tá colocando as peças do lado errado. Ele não tem culpa se você tá conduzindo errado. Não tem culpa. E aí você quer culpar Deus e o mundo. Só que o problema é seu. O manual tá perfeito. Você não quer ler o manual, você não quer deixar o condutor, a pessoa que fez, conduzir. Não vai conseguir produzir em capacidade máxima. E ele tá falando pra você, vem cá, filho, tá bom. Você já entendeu isso aqui? É autorresponsabilidade? Então deixa eu agora. Deixa eu te mostrar. Basicamente, gente, é eu botar uma Ferrari na tua garagem e você não saber dirigir. Então o que adianta ter uma Ferrari na tua garagem se você não sabe dirigir? Aí eu, como fabricante da Ferrari, deixa eu te falar, deixa eu te mostrar como que pilota. Deixa eu te mostrar como solta o turbo 2.0. Vocês entendem o nível que a gente olha para os amigos de Jó e a gente fala assim, nossa, meu Deus, esses amigos de Jó, só que muitas vezes somos nós, diante do Senhor, diante de teologias erradas, diante de tudo que o Senhor já tinha falado. E eles continuam, eles vão falando, eles vão mostrando aqui dos terrores que acontecem. E tudo isso aqui que eles falam, gente, sobre os ímpios, é verdade. Porque os ímpios é cercado por terrores, os ímpios perdem as forças deles se esgotam, doença realmente consome eles. Só que a gente precisa entender que no homem comum ele vai ver absolutamente todas as coisas comuns. Só que no homem espiritual ele vai discernir essas coisas. E por isso que nós precisamos discernir o que está acontecendo. Não tem como a gente só ler isso daqui e ver e achar que tá de boa. Por quê? Ele tá falando algo. Esse texto tá comunicando algo para nós. Esse texto aqui tá mandando um recado para nós através dos amigos de Jó. E nós precisamos ter dimensão de tudo isso. Nós precisamos entender tudo isso. Porque se quando a gente assiste um filme, gente, esse filme ele já está passando coisas para nós, já está passando mensagens e principalmente está tentando entrar no nosso intelecto e principalmente
Você acha que os amigos de Jó não estão comunicando alguma coisa para nós? Eles estão comunicando. Cuidado com as teologias que vocês estão se embasando. Nós somos reinantes. A nossa teologia continua sendo no reino. O Senhor pisou aqui na terra e falou: é chegado. Reino. Paulo passou e falou a mesma coisa. João, que teve acesso ao coração de Jesus, falou a mesma coisa. E nós ficamos com brigas desnecessárias, de teologias desnecessárias. Se não apontar para o que Cristo falou, os seus discípulos falou, a gente precisa tomar cuidado. Precisamos tomar cuidado, porque o que eles estavam falando é certo? É certo. Aplicado errado? Aplicado errado. Tomem cuidado, porque a gente pode estar no ambiente certo, com as pessoas certas, fazendo as coisas certas, e ainda assim não estar discernindo. E ainda assim estarmos com os nossos olhos vendados para aquilo que o Senhor está falando, e principalmente fazendo. Então, se tudo que você for ouvir hoje, o que você precisa fazer? Eu sempre falo aqui, quem acompanha nas lives aqui, eu sempre falo, você tem que simplesmente olhar para as coisas e entender o que está sendo feito. E aqui é até uma das estratégias que eu posso te ensinar. Quando você receber algo pela primeira vez, não feche o seu coração. Talvez você entrou aqui na live e seja a primeira vez. O que essa menina está falando? Faça assim, ó. Vou pensar, eu vou ver o que ela está falando, eu vou pesquisar, eu vou ler, vou pensar, porque nada é neutro, hoje tudo está comunicando, e a palavra continua sendo a nossa bússola, e às vezes a gente quer buscar em várias respostas, em várias pessoas, e esse foi o problema dos amigos de Jó. Jó, enquanto olhou para os amigos e viram a sua teologia errada, porque ele sabia, ele vivia a teologia do reino. Por mais que ele não entendia o que ele estava passando, ele continuava sendo reinante. Ele virou para a teologia dos amigos erradas e falou assim: tá errada, vou pensar, tá errada, e eu vou consultar o meu melhor amigo, que tem a teologia certa. E ele vai me mostrar, e ele vai me passar o comunicado certo, porque eles estavam pegando tudo isso aqui e falando assim: olha para sua vida, Jó, esse aqui é você, essa metáfora que eu estou usando é você, viu como você tem que confessar, viu como você tem que cair nisso daqui, viu como você tem que fazer isso? Por quê? Porque simplesmente estavam fazendo coisas erradas, aplicando de maneira errada. E não adianta a gente simplesmente em algo que a gente não entende virar e falar assim: nossa, é mistério. Porque tudo que nós precisávamos, tudo que nós precisamos já nos foi revelado. Se nós precisássemos de mais ou precisarmos de mais, o próprio Senhor vai nos explicar. Assim como Ele tem explicado. E nós precisamos entender isso. Que hoje o Senhor está te chamando para uma teologia, a teologia do reino, aonde Ele não quer implementar em você medo. Ele quer que você avance, que você reine, que você domine, principalmente você deixe a sua vida ser administrada por Ele, porque nas mãos dEle, a sua vida será principalmente produzida na capacidade máxima, não numa vida limitada, não numa vida escassa, não numa vida com medo. Os amigos de Jó nada mais é do que eles estavam tentando aqui botar medo em Jó, fazendo eles... então já que você não quer confessar por bem, a gente vai te mostrar um monte de coisa para você ficar com medo, todo bloqueado e mostrando o próprio bloqueio deles. Você vai ter que ficar todo bloqueado até você entender que você vai precisar confessar isso. E Jó automaticamente fala: vou pensar sobre isso, vou consultar o meu verdadeiro amigo, vou consultar aquele que tem o meu manual de instrução, vou consultar aquele que chega aqui na minha vida e sabe exatamente o que está fazendo, ainda que eu não entenda. Ele tem o manual de instrução, ele me fez, ele sabe cada peça que está aqui dentro. E talvez você chegou aqui, você chegou exatamente assim.
não sei absolutamente nada, estou vivendo em capacidade reduzida, estou respirando com a ajuda de aparelhos. O Senhor está falando assim, deixa eu sei o que eu faço com essa sua vida. Dá aqui na minha mão para você ver se você não vai realmente produzir em capacidade máxima, se você não vai ser uma terra frutífera e vai produzir muito mais. Só que você precisa o quê? Tirar o domínio. Me entregar essa capacidade aí de produzir. Que aí eu vou te mostrar para o que você foi feito. Aí você vai entender o que é essa imagem e semelhança que eu tenho sempre falado aqui. É isso que a teologia da graça, da prosperidade não vai te mostrar. É que na do reino você expande, mas não é expande limitado para terceirizar para outras pessoas, você expande para o reino, porque primeiro é o reino. Você vai parar de achar que você tem que acordar e simplesmente bater lá o seu pontozinho e lá é a sua vida. Não, primeiro é o reino. Primeiro o reino. Ai, tá vivendo uma vida limitada. Não, Helena, eu preciso correr, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer as coisas, eu preciso agir desse jeito, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Acorda, meu filho, acorda. No primeiro reino, as demais coisas vão ser acrescentadas. Ou você acha que a palavra mente, quando ela fala assim, olha, as bênçãos do Senhor, corre atrás de mim. Corre. Peraí, só um minutinho. Corre atrás de mim. Corre, corre. O que vocês acham que são? Vocês acham que a palavra tá mentindo quando as bênçãos correm atrás de você? Aí você vive aquilo assim, nossa, lembrei de você. Nossa, menina, eu tava aqui em casa, lembrei de você, deixa eu te mandar um negócio aí. Oh, nossa. Você chega em mesas que a sua capacidade, o seu currículo não consegue te colocar lá, mesmo que você tenha um currículo bom. Você chega em lugares que seu nome, você nem chegou, mas seu nome já foi citado. Mas por que as pessoas não conseguem viver a teologia do reino? Porque precisa abandonar os velhos hábitos. Precisam abandonar absolutamente tudo. Precisam parar de buscar outras coisas, maneiras, jeitinhos. Eu já falei aqui para vocês, parem de buscar jeitinhos. Parem de buscar soluções rápidas, parem de buscar alternativas rápidas. 4 passos para não sei o que lá, 3 passos, mas para não sei da quanta. Viva a teologia do reino. É chegado a hora. É chegar, a hora é agora. Não tem como. Não tem como. E vivem uma vida bloqueada, vivem uma vida simplesmente que não era para viver. Essa é a última hora. Falta só 3% e depende de mim e de você. E eu já falei aqui, se você está nessa live, se você tem participado dessa live, você está desautorizado a ficar com a sua boca fechada. Você tem que abrir essa sua bocona cheia de dente e você tem que falar desse reino que você vive. Você está desautorizado a ficar quieto, porque eu já expliquei para vocês, Satanás, gente, vocês precisam entender as artimanhas que ele utiliza. Ele utilizou na vida de Jó e ele continua utilizando. Se a gente for lá, eu não sei se você estava aqui, mas se a gente for lá desde o início, a gente aprendeu aqui quais foram os níveis. Quando a gente vai ver nos níveis que Satanás ataca Jó, não foram níveis pequenos. E da mesma forma que atacou Jó, continua atacando a igreja, continua atacando eu e você. Quais foram os níveis? Primeiro, ele manda o mensageiro e ataca os bois. O que os bois representavam na época, gente? Força, vitalidade. Os bois eram utilizados para arar a terra. E quando arava a terra, automaticamente facilitava na hora do cultivo, da produção. Tira a capacidade de força. O que Satanás tem feito com a igreja? Tirando a capacidade de força, de resistir, de entender. E ele continua agindo da mesma forma. E por isso que fala que está se andando, porque as pessoas estão simplesmente aceitando isso. E aí você vai ver que tem coisas que você vai ter que vencer, não é pela sua força, porque força você não vai ter, você vai ter força quando você estiver em Deus, se estiver na palavra, firmado nele, estiver vivendo a teologia do reino, que é chegada a hora, é chegada a hora. E aí você entende que ele vai tirando os jumentos. O que os jumentos simbolizavam? Capacidade também de resistência.
Por quê? Porque os jumentos, eles tinham muita resistência, também tinham força, porque para transportar e principalmente chegar em lugares que os bois, que eram muito grandes, não conseguiam passar, os jumentos, eles precisavam carregar sacolas, os comércios, as mudanças, absolutamente tudo nas costas. Também conseguia. E o que Satanás tem feito com a igreja hoje em dia? A mesma coisa, sua capacidade de entrar em lugares estratégicos, porque os discursos não têm sido alinhados com a palavra, continua sendo o discurso dos amigos de Jó, os discursos onde é seletista, onde não é o reino, é tudo, é dinheiro, é carros, é bens, é posses, mas não é o reino. E tem tirado a nossa capacidade de entrar em lugares que deveria entrar. Lugares onde tem prostituição, e eu sei que a igreja lá entra. Só que ainda assim está muito limitado perto do que o Senhor fala. Por quê? Se nós estivéssemos vivendo a teologia correta, nós estaríamos vivendo em capacidade máxima. Nós estaríamos produzindo em capacidade máxima. E não tem como falar que a igreja está produzindo em capacidade máxima, porque quando nós olhamos para a igreja, nós vemos uma igreja que cresceu da largura de um oceano, mas na profundidade de uma piscina. Ou seja, tem muita gente, mas pouca profundidade. Não tem como dizer que isso aqui é mentira. Nós estamos vivendo igual os amigos de Jó, com muita teologia e pouca vivência no reino. E ele continua falando, vem outro mensageiro. O que esse outro mensageiro faz? As ovelhas tiravam o quê? A capacidade, primeiro, de produção, de Jó administrar a fazenda. De Jó administrar tudo, tirar dinheiro de lá. Lã também, porque era a forma de comercializar, trazer o sustento da casa dele. Também era a forma dele também se aquecer, porque também produzia roupa. E como que Satanás tem agido na vida das pessoas. E também a capacidade de ofertar a Deus, porque com as ovelhas, o que ele fazia? Ele oferecia sacrifícios em prol dos filhos. E o que Satanás tem feito com os cristãos? Deixado cada vez mais pobres. Porque na teologia da prosperidade você fica pobre, na do reino não, você reina sobre todas as coisas. Todas. Porque você é reinante. Entende? Por que eu não suporto essa teologia? Porque ela é justamente menos daquilo que o Senhor já nos chamou para ser. Menos. É o capitalismo infiltrado dentro das igrejas para destruir os crentes. E tá funcionando. Tá funcionando. Tá tirando a capacidade até de ofertar. Porque, dei 10%. Gente, nós, no reino, nós somos ilimitados. A gente abençoa a todos. Não é por porcentagem, é o quanto precisar. E não é só a igreja, é o meu próximo, o meu próximo, o meu próximo, o meu próximo. Entende? Porque é muito melhor falar da prosperidade do que do reino. Entende como é melhor? E aí tira a nossa capacidade de ofertar. E por último, os camelos. Os camelos representavam o que, gente? Eles eram animais que conseguiam andar pelo deserto justamente por muitas horas sem precisar tomar água, e principalmente eles eram animais altos, então eles conseguiam ter visões além, conseguiam enxergar um todo. E o que Satanás tem feito com a igreja? Tem tirado a sua capacidade de enxergar além do nosso monitor, é enxergar além da curva, é enxergar além do monte, é enxergar além das dificuldades, é enxergar além do que nós estamos vendo, é enxergar além do que nós estamos vivendo, porque justamente Satanás está cirandando e tirando a capacidade. Porque não está vivendo a teologia do reino. E no reino reinante, nós vemos as coisas além. Além. E aí você chegou aqui nessa live, você nem entende como você chegou. Primeiro, se você chegou aqui e você não entende como você chegou, saiba que você chegou porque Deus permitiu que você chegasse aqui. Segundo, se você está aqui na live desde ontem, sabe que o Senhor já pediu para produzir em nós uma metanoia. Nós precisamos metanoiar nossa cabeça. E o que significa isso? É você mudar de direção. É você anular a possibilidade de voltar para a etapa anterior. Metanoia nada mais é do que isso. Eu sempre dou esse exemplo aqui e eu sei que é um exemplo chulo, mas é para você nunca mais esquecer. Se você pegar um pouquinho de merda, colocar ali um pouquinho de perfume, você vai borrifar o perfume, beleza, na hora você vai sentir até um aroma legal.
Só que bater um vento, a merda vai continuar sendo merda. Bater o vento, o cheiro de merda vai subir. Agora, se você pega a merda, tira a merda do chão, põe ela na mesa, a única coisa que você fez com a merda foi simplesmente reprogramar a capacidade geográfica dela. Mudou ela de direção. Ela continua sendo merda. Agora, se você pega essa merda, põe dentro da terra, essa merda é adubo. E ela nunca mais vai conseguir ser cocô de volta. E é isso que tem que acontecer na nossa vida, é isso que tem que acontecer na nossa cabeça, é isso que tem que acontecer com tudo. A merda, quando ela tá justa, e desculpa ser assim até um pouco chula nesse sentido de trazer essa conjecturação, mas é que eu preciso que você entenda. Só que quando a merda ela coloca em contato com a terra, ela vira adubo e ela nunca mais volta a ser merda. Ou seja, a metanoia é justamente isso, anular sua capacidade de voltar à etapa anterior. Ela não consegue mais, depois que tá ali no adubo, na merda mesmo, gente, ela não consegue voltar a ser cocô. Já era, acabou. É isso que tem que acontecer na sua vida. É uma mudança tão de rota, tão diferente, tão drástica, que não tem como você nem olhar para trás, você não tem como, mesmo se quisesse, não tem como você voltar para a fase anterior. É isso que o Senhor está pedindo para você. Muda de fase, pula de fase, metanoia. Mas você fica aí, ó, lambendo as feridas, você fica aí lambendo, e ele fala, eu quero voltar, mas você vai dormir sem azeite, mas você vai fazer um monte de coisa sem azeite, você vai viver uma vida sem azeite. E aí quando ele voltar, cadê as lamparinas? Cadê as noivas preparadas? Cadê os 3% que eu preciso que vocês concluam? Eu tô pronto, mas eu preciso que vocês façam a parte de vocês. E o que vocês estão fazendo? E quando o Senhor falou pra mim, Helena, você precisa levantar outras pessoas, porque eu entendi. Eu entendi que depende de mim, depende de você. E aqui nós precisamos levantar um exército para que esses 3% possa ser concluído. E talvez você chegou aqui e falou assim, Helena, caracoles, eu tô vacilando real, porque não tô vivendo meu propósito, não tô vivendo minha identidade, não tô trabalhando em capacidade máxima, tô trabalhando em capacidade reduzida, a minha máquina tá quase pifando, eu tô respirando com a ajuda de aparelhos, o Senhor tá falando assim, ok, até aqui, mas hoje você tem que metanoiar. Vai ter que metanoiar, vai ter que mudar de rota, e essa é a oportunidade. Se você quer hoje, você entendeu essa palavra que está sendo ministrada aqui, essa devocional que nós estamos aprendendo aqui, você vai escrever aqui, eu quero voltar para Jesus. Eu quero voltar para Jesus, mas não é você escrever todos os dias. Se você já voltou, amém, glória a Deus pela sua vida, continue, permaneça e ajude outras pessoas a alcançar. Agora, se você não voltou, volte hoje, porque nós somos a geração dos últimos tempos. Nós somos a geração dos últimos tempos. E você precisa urgentemente fazer coisas dos últimos tempos. E voltar para Ele é hoje, é agora. Ah, Helena, amanhã eu faço. Mas amanhã pode não chegar para você. Ele te trouxe aqui para falar. É os últimos tempos. Agora, é agora. Não tem mais tempo. Você precisa trabalhar agora, você precisa fazer agora. Quando que eu começo? Hoje, agora, nesse segundo. E aí você vai escrever aqui, eu quero voltar para Jesus. E se por acaso você chegou aqui, você não conhece a Cristo, você nunca foi impactado, glória a Deus, Chelsea. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus, glória a Deus. E se você entrou aqui, você foi impactado e você nunca aceitou Ele. Você, Helena, tô vendo hoje, quando eu fui impactado por essa mensagem, o Senhor falou bravamente comigo, eu quero aceitar Jesus. Coloca aqui, que eu vou orar pela sua vida. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pela sua vida. Não tem como, gente. Não tem como. Eu queria muito, assim... Na verdade, eu não queria não, porque eu não sou animadora de plateia. Eu não sou animadora de plateia. Eu sou uma reinante que quer que outros amigos reinem e eu me preocupo, de verdade, para onde a sua alma tá indo. E se eu fosse você, também se preocuparia. Eu não se preocuparia com o que as pessoas vão pensar. Eu não se preocuparia com o que as pessoas estão pensando. Eu me preocuparia justamente com aquele que tem o poder de mandar minha alma pro inferno. E ele tá falando, você precisa avançar.
Você precisa reinar. Eu preciso que você execute algumas coisas aí na terra para eu poder voltar. E você comigo reinar em glória. Por que a palavra fala que muitos são chamados e poucos escolhidos? Muitos são chamados para a salvação e poucos são escolhidos para reinar. É poucos. É poucos. E saiba que Ele está te dando a oportunidade hoje de mudar absolutamente tudo. Não é pela força do seu braço, não é pelo que você acredita, mas é porque Ele precisa de você. E Ele precisa que você trabalhe na sua capacidade máxima, não na sua capacidade limitada. E se isso tem feito sentido na sua mente, eu quero que você digite. Eu sei que tem mais gente, eu sei que tem mais gente. Tem mais gente. Não se acanhe. Não se acanhe. Não pense, aqui tá todo mundo por você. Escreva aqui, eu quero voltar para Jesus. Nós iremos orar pela sua vida. Não se preocupa com o que vai acontecer depois também. Ele é fiel para começar e terminar a boa obra. Nós vemos isso de Gênesis a Apocalipse. Nenhuma obra dele ele deixou inacabada. Eu e você temos esse poder de começar as coisas e não terminar. Jesus não, o Senhor não. Ele começa, aquilo que ele começa, ele termina. Tem começo, meio e fim. Você acha que na sua vida vai ser diferente? Tem começo, meio e fim. Só que você precisa tomar atitudes. Você precisa tomar principalmente as rédeas. Autorresponsabilidade. A palavra já está sendo pregada, Robson. Pega aí. Precisa de uma palavra, essa palavra. Arrependa-se, é chegada a hora. Essa é a palavra hoje. Arrependa-se e é chegada a hora. E Deus está chamando os reinantes para reinar. E para reinar precisa ter coragem, precisa ter pujança. Essa é a mensagem de hoje. Arrependa-se. É chegada a hora. É chegado o reino. Essa é a mensagem para nós hoje. Nós precisamos avançar e de glória em glória. De glória em glória, gente. As minhas carnes, desde ontem, assim, que Deus tem me dado ministrações, as minhas carnes ficam tremendo. Hoje eu perdi o sono mais uma vez. E eu vim encontrar conforto na palavra. E aí a palavra me confronta dessa forma. Mas eu sei que ela não volta vazia. Se foi isso que o Senhor me deu no dia de hoje, é isso que eu preciso falar. É isso que nós precisamos ouvir. É isso que nós precisamos ouvir. Tá na hora de crescer. Tá na hora de evoluirmos. Tá na hora da gente pegar esse alimento sólido, mastigar e engolir. Se precisa engolir a seco, engula. Ele ressuscitou, a culpa que era minha, Jesus em si levou. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou, a culpa que era minha, Jesus em si levou. Redentor, teu amor me libertou de mim, e agora vivo enfim. Redentor, teu amor. E é isso que Ele está te amando. Se liberta de você mesmo. Se liberta das prisões que você mesmo tem se colocado. Por causa de uma teologia rasa. Por causa de absolutamente tudo. Você precisa se libertar. Que Ele precisa concluir o que Ele... E assim, posso te falar? Ele vai concluir, querendo ou não. É o que eu sempre falo pra vocês. Essa live iria acontecer eu querendo ou não. Mas que bom que o Senhor me chamou. Que bom que Ele escolheu a mim. Então, Senhor, por que não a mim? Envia-me a mim. Já que o Senhor vai fazer,
E Ele vai fazer, e Ele vai procurar pessoas disponíveis. Por que não você? Porque você fica olhando para sua condição, porque você fica olhando para sua vida, porque você fica olhando para os seus traumas, porque você fica olhando para tudo que você já viveu. Mas Ele tá falando, deixa o manual nas minhas mãos, eu te coloco para produzir em capacidade máxima, que eu sei que você vai produzir, se você é minha imagem e semelhança, eu sei que você vai produzir. Só deixa na minha mão. Tira o domínio aí, o controle, para de assumir e tá tudo certo. Viva a teologia do reino. Arrependa-se e viva a teologia. Arrepender é justamente o que? Metanoiar. Vira de rota. Acabou. Você para de olhar para si e olha para o reino. Tem pessoas que precisam, eu já falei isso aqui pra você. Se você não entender isso aqui, presta atenção nisso aqui. Tem pessoas que precisam ouvir a sua voz. Tem pessoas, não é por causa de você, é porque tem coisas, talentos, dons que Deus colocou dentro de você, que vai ativar a direção de outras pessoas. Eu coloquei metanoiar. Metanoia, eu falei assim, vamos ter que metanoiar. E é verdade. Quando a palavra fala assim, e o Senhor se arrependeu, quando a gente vai para o hebraico, significa o Senhor metanoiou. Não é que não se arrepende, porque se ele se arrependesse de ter feito eu e você, homens, falhos, não ia sobrar ninguém, mas ele olhou para um e falou assim, vou construir através de algo, uma obra perfeita. Aí pega Noé lá e salva. E aqui poderia ter salvado mais pessoas, a gente poderia, mas as pessoas não estavam entendendo a obra que estava sendo feita. E aí, isso que eu tô te falando. Você precisa entender a obra que está sendo feita. Tem mais alguém? Coloca aqui. Eu quero aceitar Jesus, eu quero voltar para Jesus. E nós iremos orar por você. E assim eu encerro. Eu não quero mais me prolongar. Quero encerrar aqui. Se tiver mais alguém. E o Senhor metanoiou, metanoia. O Senhor, metanoia nada mais é do que mudar a direção. Igual uma pessoa. Quando uma pessoa, por exemplo, ela tem um comportamento. Tem pessoas que elas simplesmente sentem remorso. Por que a gente sabe que ela sente remorso? Porque não produz um novo comportamento. Ela vai, faz, mas ela fica com remorso daquilo que ela fez. Igual, se um homem vai lá e briga com a sua esposa, eu dei esse exemplo ontem. O homem vai lá e ele briga com a sua esposa, mas ele volta a repetir esse comportamento, ou a esposa briga com o seu marido, volta a repetir esse comportamento, ele só teve remorso ali naquele período. Então, só tem remorso ali e produz novamente. Se a pessoa, ela realmente se arrepende daquilo, aquilo dali vai fazer ela produzir o quê? Uma nova direção. Uma nova direção é exatamente isso, gente. Metanoia nada mais é do que isso, ó. Se anula a etapa anterior, ela nunca mais vai voltar a fazer aquilo. Se uma pessoa que vivia num vício, ela sofre uma metanoia, ela muda a direção da vida dela, ela nunca mais vai voltar para esse vício. Agora, pelo contrário, essa pessoa vai ativar o propósito dela, vai viver em capacidade máxima e principalmente vai ajudar outras pessoas a sair desse vício. O seu propósito tem bloqueio, tem intimidade com o seu bloqueio. Aceitar Jesus. Ele já nos aceitou, ele não aceitou. Igual eu falo, muitos são chamados o quê? Para a salvação. Agora, poucos são escolhidos o quê? Para justamente reinar, porque você precisa confessá-lo. O que acontece? Quando você compra um carro financiado, eu gosto muito desse exemplo. Quando você compra um carro financiado, gente, o que acontece? Esse carro, você basicamente compra ali, ou uma casa, fica ali, ó, tem o contrato de compra e venda. Quando que a casa passa a ser sua? Quando você simplesmente finaliza o pagamento e a pessoa transfere esse carro para o seu nome. Então o carro passa a ser seu quando é transferido para o seu nome. Enquanto está no nome da outra pessoa, você só tem o quê? A possibilidade de posse, na verdade o contrato de posse. Então você só tem a posse do imóvel, você só tem a posse do carro. Quando passa a ser seu, quando é transferido para o seu nome. O Senhor só tem a posse. Porque na cruz ele compra o quê? Ali ele paga.
Quando nós somos transferidos para o nome dele, quando nós viramos e falamos, eu aceito como o meu único e suficiente Salvador, ali é fechado o contrato, ali é finalizado, tá no meu nome, é meu, posse, propriedade exclusiva minha. É esse nível que você precisa entender. Ele foi lá e comprou, mas quando tá no nome dele de verdade, quando nós falamos, ó, eu aceito como o único e suficiente Salvador, transação finalizada, passado para o nome, posse e propriedade exclusiva do Senhor. E ali nós recebemos um selo, é o Ketobá. E por isso é necessário que você confesse, porque você finaliza a transação. Faz sentido agora? Transação finalizada com sucesso, concluída, passou de fase. Quem aceitou Jesus, coloca a mão no seu coração e fala essas palavras comigo. Senhor, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. Apaga as minhas transgressões. Me faça trabalhar em capacidade máxima para aquilo que o Senhor já me fez. Que eu possa ativar a minha identidade, possa ativar o meu propósito e principalmente eu possa andar de acordo com aquilo que o Senhor deseja para minha vida. Em nome de Jesus, amém. Se você está aqui e você está retornando aos pés do Senhor, eu quero que você repita essas palavras comigo. Senhor, hoje no dia 18 de maio de 2026, eu me arrependo por ter me desviado dos teus caminhos, por não ter ouvido a tua voz, por ter retornado aonde eu não deveria retornar e por ter feito aquilo que entristecia o teu coração. Eu te peço, Senhor, reescreve o meu nome no livro da vida. Me ajuda, apaga o meu passado, ressignifica, Pai, os meus traumas e me faça voltar de novo à direção da rota que o Senhor já traçou. Em nome de Jesus, amém. Amém. Saiba que você não vai precisar saber de tudo, você não vai precisar saber de como a sua vida está andando, como que vai andar. Você só precisa retornar. Você só precisa aceitou uma única vez é o suficiente. Caiu, arrependa-se e volte. Caiu de novo, arrependa, mas lembre-se, erre muito, mas nunca nas mesmas coisas. Caiu, levanta, é igual andar de bicicleta. Enquanto você está aprendendo, caiu, levanta. Enquanto você está acordando, respirando, é uma queda que você levou, levanta, respira, pede perdão, arrependa-se, não caia na mesma coisa, volte de novo. Caiu, arrependa-se, levanta, não erre mais na mesma coisa e volte de novo. Enquanto ele te der a oportunidade de você acordar e respirar, é uma oportunidade que ele está dando para você se arrepender. Porque o dia que você não tiver mais essa oportunidade, finish, the end, acabou. Aí sim acabou. Mas enquanto você tá hoje, tá nessa live, tá respirando, arrependa-se. Arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, é chegado o reino do céu. Essa é a teologia que ele deixou para nós. A teologia do reino, de reinantes. E essa teologia que você tem que viver todos os dias. Eu estou falando, se você está participando dessas lives, você não tem mais a autorização de voltar para a etapa anterior. Porque a palavra tem sido pregada, a palavra tem sido falada. Então você não tem mais a capacidade de voltar a comer bolotas. Você não tem mais essa capacidade. E você tem que se comportar agora como reinante. Reinante que está produzindo na sua capacidade máxima não pode. Toda oportunidade que você tiver é uma oportunidade onde você simplesmente vai ter que virar e falar sobre o Cristo. Viver Cristo, respirar Cristo, aonde você estiver. Você vai ter que produzir a atmosfera. Nós temos o poder de trazer o céu na terra. Você tem noção disso? Ser sacerdócio real é justamente trazer o céu para a terra. Nós temos esse poder. E você justamente vai viver dessa forma. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Nós chamamos. O Senhor nos livrou de nós mesmos.
O castigo que nos trazia sobre nós, Pai, nos trouxe paz. O Senhor levou todo esse castigo sobre si. Obrigada, Senhor. Teu amor me libertou de mim e agora vive enfim. Em Ti, Senhor, nós encontramos a verdadeira liberdade. O mundo tem pregado sobre tantas liberdades, o mundo tem pregado sobre tantas coisas, mas somente em Ti, Senhor, nós descobrimos o que é verdadeiramente sermos livres, o que é de fato essa liberdade. Enquanto o mundo prega pela liberdade, Pai, eles aprisiona, escraviza através de emoções, através de sextos sentidos, através de tantas outras coisas, mas em Ti nós buscamos uma liberdade que o mundo não pode dar. Em Ti nós temos uma paz que o mundo não pode experienciar. E nós queremos, Senhor, que outras pessoas vivam dessa mesma forma. Alcance mais pessoas. Liberte pessoas de vícios, de traumas. Ressignifique, Senhor, porque nós precisamos avançar. Nós precisamos avançar para aquilo que o Senhor nos chamou. Falta um número de pessoas, Senhor. Falta pessoas para fazer aquilo que precisa fazer, para cumprir esses 3%, Senhor. Então nos ajude, nos dê capacidade, nos dê intelecto, nos dê resiliência para suportar os processos, nos dê absolutamente tudo aquilo que nós precisamos para avançar para a próxima fase. Nos dê o alimento necessário para mastigarmos, Senhor, e engolirmos. Não queremos aqui seguir achando que o alimento vai ser colocado na nossa boca. Nós precisamos ir atrás, nós precisamos ser servos diligentes, nós precisamos manejar essa palavra corretamente, nós precisamos comer desse alimento, nós precisamos ser principalmente, Pai, pessoas que têm fome por esse alimento. E não somente isso, Senhor, nós precisamos ajudar aqueles que não estão entendendo sobre esse alimento. Então muitas vezes nós precisamos engolir essa palavra, mastigar e alimentar outras pessoas, assim como os passarinhos fazem. A mãe vai lá, mastiga o alimento e coloca na boca do outro passarinho. É assim nós possamos viver dessa forma. Obrigada, Senhor, nós entregamos a nossa semana em Tuas mãos, confiando de que o melhor não está por vir, porque o melhor já veio e o melhor é Jesus Cristo. E nós te agradecemos, nos faça operar em capacidade máxima nessa semana, confiando de que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Porque o Senhor nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Isso é o suficiente para nós entendermos que o Senhor sabe exatamente o que está fazendo. Nós te amamos, Senhor. Teu amor me libertou de mim e agora vive enfim. Teu amor me libertou de mim e agora vive enfim. Glória a Deus, glória a Deus. Mais uma semana, 18º dia. Te convido a participar conosco. Tem uma caminhada pela frente, são 42 dias, estamos se encaminhando para metade do nosso propósito. Não vou falar para você que é fácil, mas é gratificante. Nesse processo a gente tem se fortalecido, nesse processo nós estamos evoluindo, nesse processo nós estamos crescendo e principalmente nesse processo nós estamos fazendo aquilo que o Senhor tem chamado a gente para fazer. É hora de avançar, gente. É hora de avançar. Não fique para trás. Nós estamos criando um movimento grandioso e eu creio que vai ser através de nós, através da nossa vida, através de lives que ninguém daria nada, através de lives onde a gente só tem caneta, papel, não tem nada mirabolante, não tem luzes, não tem absolutamente nada, mas tem o centro de tudo, que é a palavra de Cristo. E as pessoas precisarão ser impactadas por essa palavra, porque quem tem o contato com essa palavra aqui não fica do mesmo jeito. Não fica do mesmo jeito. E se sua vida tá do mesmo jeito, assim como a vida dos amigos de Jó, significa que você precisa voltar a ser lavado, tomar um banho dessa palavra. Amém? Nós temos um grupo no WhatsApp também. Se você quiser participar desse grupo, esse grupo é só um grupo de mensagens, então onde tem avisos,
tem as mensagens. Então, você só mandar um oi que você já recebe o link desse grupo e você pode adentrar lá. Pode ter certeza, ninguém fica te interrompendo, ninguém fica mandando mensagem pra ninguém. E se mandar, você pode mandar pra mim, que vai ser banido do grupo. Então, assim, é gente realmente de Deus. São pessoas, e quem tá aqui no grupo pode falar. São pessoas, assim, educadas, não vejo problema com ninguém, não tenho problema com ninguém. Então, é um grupo realmente que é para avisos. Então, você manda oi grupo, que você recebe o link, você já adentra dentro desse grupo. Se você quiser acompanhar o propósito, se você não quiser acompanhar daqui em diante, ou você quiser acompanhar daqui em diante, quiser ver os outros dias, também tem um canal no YouTube, que é Helena Barreto 2. Como que funciona? Dessa forma aqui o nome. Helena Barreto 2. Lá fica todas as lives salvas, então você pode acompanhar tudo, tá? Aqui, ó. Dessa forma, tira um print aí, depois busca lá no YouTube, Helena Barreto 2, tá? Aqui o Erivaldo, passei essa semana ausente, esses horários, mas acompanhei pelo YouTube. Então é muito importante, sabe? Não deixe o coração fechado, venha, porque aqui tem renovo, tem... A palavra, ela por si só, eu não precisava falar nada aqui, gente. Se eu só lesse aqui Jó, ela produziria o que ela precisa produzir. Então, por si só, a palavra ela já vai fazer. Então, quem dirá a gente colocando mais aquilo que o Senhor vem ministrado, né? A gente vai tentar aqui destrinchar um pouco mais pra gente entender. Porque às vezes tem pessoas que entendem menos, tem outras que entendem mais, e a gente vai aqui lidando de uma forma para que todos entendam, que a mensagem seja pregoada e fixada nos corações. Amém? Então, no YouTube tem o grupo no WhatsApp. Aqui também no canal, nessa plataforma, tem todos os dias conteúdo. Eu deixo resumos do capítulo, todas as vezes antes de entrar na live, eu deixo resumos do capítulo, para justamente o quê? Você salvar. Ali você salva e quando você for adentrar, você quiser ver, verificar, você pode criar uma pastinha particular e colocar assim, ó, Jó. Aí você deixa todos salvos, depois você pode ir entrando em cada versículo, cada capítulo, vai ter um resumão ali salvo, você consegue entender melhor também, tá bom? E é uma forma de você também contribuir. Chama mais pessoas para esse propósito, você é o agente, eu sempre falo isso aqui. As pessoas acham que isso aqui é brincadeira ou porque é jargão para chamar mais pessoas ou simplesmente hypar a live. Não, gente, aqui é uma plataforma e eu acredito que se a gente tá no mundo, a gente não pertence ao mundo, mas a gente precisa trabalhar para que as pessoas também sejam alcançadas. Eu costumo dizer, as pessoas hoje em dia elas ficaram individualistas e elas não conseguem entender o poder de estar reunido, mesmo que de forma virtual. As pessoas não entenderam isso. Você não entende que quando você compartilha um link com uma pessoa e essa pessoa é alcançada, você vai viver dos juros disso para sua vida inteira. Quem estava aqui na live, que eu ensinei exatamente isso, nunca mais vai ficar aqui na live sem fazer nada. Você vai entrar aqui na live já trabalhando. Eu entro aqui na live já trabalhando, a gente está trabalhando. E eu vou te falar, ninguém que trabalha para o Senhor, ele fica sem pagar um salário. Ninguém. Pode ter certeza disso, ninguém, ele não fica devendo ninguém. Todos que trabalham para ele, ele se preocupa. Por quê? Porque ele sabe de cada necessidade, ele sabe de cada uma aqui. Então, entre aqui intencional. Eu sempre falo, entre aqui sabendo o que você quer, o que você veio receber. Você pode não gostar de mim, pode ir não com a minha cara, mas se você for inteligente, você só vai vir aqui e falar assim, eu vou pegar o que eu quero e vou embora. Mas pegue o que você precisa e vai embora. Compartilha. Acho que é Spurgeon que fala, né? Nós somos basicamente mendigos mostrando a outro mendigo onde tem pão, né? Eu acho que é basicamente isso. Deixa eu ver, pesquisar essa frase dele. Nós somos um mendigo mostrando a outro aonde tem pão. Deixa eu ver se é do Spurgeon mesmo. É do Spurgeon. Ele fala exatamente isso. Deixa eu pegar aqui embaixo. O evangelismo é um mendigo contando ao outro aonde encontrou pão. É basicamente isso. Nós somos aqui pessoas que encontrou pão e tá chamando outros, ó, vem cá, aqui tem alimento, aqui tem comida. Tá bom?
Deus abençoe a vida de vocês. Quem tá aqui pela primeira vez, só coloca aqui primeira vez e a cidade de onde você tá pra eu te conhecer e te dar um beijo, mesmo que virtualmente, né? Mas quero muito conhecer você. Quero que você fique aqui, quero que você permaneça aqui, quero principalmente que você, expanda essa mente, tá bom? Primeira vez, Yeshua, Fortaleza. Yeshua, qual é o seu nome? Primeira vez é Dri Santos. Você é de onde, Dri? Primeira vez da Iva, Presidente Prudente, São Paulo. Bem-vinda, Iva. Primeira vez, a Nai. Você é de onde, Nai? Cheguei tarde, mas não tem problema, Radassa, amiga. Vai estar no YouTube, depois assiste, foi uma bênção. Saudades de você aqui, tô vendo você pouco. Thalita também, primeira vez. Bom dia, seja bem-vinda. Ivanara, seja bem-vinda, minha amiga. Deus abençoe a vida de vocês. Convido vocês a seguirem o perfil. A Sailândia, Maranhão, primeira vez, Belém do Pará. Souza Edson, seja bem-vindo. Chegou tarde, mas chegou. Então, os últimos, já são os reinantes. O horário da live é 6 horas da manhã. Quando finaliza aqui, eu ponho um print também no meus stories. É só você ativar lá, ou você vê um vídeo também que você consegue ativar, e ativando o Hurt Me e também o lembrete lá de inscrição, eles te avisam na live. E o nosso grupo, gente. Eu sempre falo, tá esquecendo? Manda aqui no grupo, manda um oi grupo, que lá você recebe o aviso. Sempre antes de começar a live, eu aviso 1 hora antes, pra você se preparar, e eu aviso na hora que começa a live. É esses os avisos que tem, tá bom? Então, sejam bem-vindos, sigam o perfil. Tum, Maranhão, que legal. Messias, primeira vez, Regina. Regina, você é de onde, Regina? Sejam bem-vindos. Deus abençoe a vida de vocês. Ativem o Hurt Me aqui, Quem tiver Hurt Me, ativem aqui, porque o Hurt Me deixa você a par de tudo. E muito obrigada também pelos presentes. Estamos conseguindo aí alcançar as metas e subir. Daqui a pouco a gente está subindo de categoria. Essa categoria é interessante porque a live fica mais exposta, e live mais expostas, mais pessoas são alcançadas e transformadas. Eu tenho recebido ontem eu recebi um testemunho no direct, que aqueceu o meu coração. Você vê é o Senhor que faz, é o Senhor que transforma. Pegar pessoas que estavam basicamente com as suas vidas espirituais mortas, não estavam conseguindo se encontrar. Aí o Senhor faz essas pessoas terem contato com a palavra e essas pessoas são transformadas, querem ler mais a palavra, querem comer a palavra. Vocês entendem que eu, Helena, não conseguiria fazer isso? É somente o Senhor. Ele coloca a gente para trabalhar na capacidade máxima e Ele faz o que Ele tem que fazer. É isso que Ele quer para sua vida também. Isso aqui não é exclusividade minha, não. É daqueles que estão com o coração disponível. Aqueles que querem fazer, Ele fala assim, então vamos lá. Tem trabalho para todo mundo. Amém? E aí, só a última missão de hoje é exatamente isso. Até aqui nos ajudou o Senhor. Grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso nós estamos, você escreve aqui, alegres, 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 alegres e alegres. E eu vou deixar aqui as minhas últimas metas. Quem quiser contribuir para as metas, só mandar aqui. Amém? Digita aí, alegres, 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 alegres. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, estamos alegres. O Senhor é perfeito, Ele é perfeito. Alegres, alegres. Obrigada, Radassa, minha amiga, pela rosa. Alegres, alegres. A Paulinha tá por aí. Alegres, alegres, alegres. Alegres. Deus abençoe vocês, meus amigos. Olha, eu sempre falo, não esqueçam o quanto vocês são amados. Se vocês acharem, não se sentirem amados, indignos, olha para a cruz. Olha para a cruz. Fixa os olhos de vocês na cruz. Lá ela vai falar o quanto vocês são amados. Tá bom? Beijo, vocês são muito amados. Amo vocês demais. Tamo junto até amanhã, viu? 6 horas da manhã. Tchau!